Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos tratar das combinações lineares, né? Então vamos primeiro entender o que é o conceito de combinação linear. Então, dado um conjunto vetorial V sobre R, nós vamos tomar um conjunto de vetores desse espaço V. Então eu vou pegar aqui N vetores, que eu vou chamar de o1, o 2, o N. Então, esses vetores que eu peguei de V, eu vou formar um novo conjunto que eu estou chamando de S, tá? Só por questão de nomenclatura. Então, perceba que S é formado por esses N vetores e é um subconjunto de V. Cada elemento desse pertence a V. Então, é como se, por enquanto, vamos considerar que esses vetores são fixos, esses N vetores que eu peguei de V. E aí vamos à definição do que é uma combinação linear sobre esses elementos, ou combinação linear de S. Chamamos de combinação linear de S a qualquer vetor V que seja da seguinte forma. Vamos entender. V, esse vetor V, ele é, na verdade, uma soma. Na verdade, são somas, ele é formado por somas de múltiplos desses elementos de S, de 1, o 2 e o N. Então vocês lembrem que como o 1, 2 e o N pertencem ao espaço vetorial V, lá em V está definida uma operação de produto de vetor por escalar, que resulta num vetor, e também está definida uma operação de soma de vetores em V. Então quando eu combino essas operações, isso daqui é denominado de combinação linear. E o resultado de operações desse tipo, ou seja, de uma combinação linear, dá um outro vetor também de V. Tá? E aqui esse α1, α2 e αn, obviamente, são números reais. Ok? Vamos ver alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Considere que o conjunto V é o R2, tá? Então, eu vou tomar como sendo o subconjunto S do R2 formado pelos pontos 1 e 3 e os vetores, no caso, e menos 2 e 1, tá? Então, isso aqui tá, o elemento 1, 3 está fazendo o papel do 1 e o menos 2, 1 está fazendo o papel do 2. São meus dois elementos fixos do R2. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de combinações lineares desses dois elementos. Então, por exemplo, o elemento V aqui nesse item A, ele é formado, eu estou pegando o elemento 1 e multiplicando por 4, então produto de vetor por escalar. Estou pegando o elemento 2, multiplicando por 2 e somando os resultados. Então, isso aqui, por exemplo, é uma combinação linear de 1 e o 2. E o resultado disso vai dar 4 vezes o vetor 1, 3, dá 4, 12, mais 2 vezes menos 2, 1, dá menos 2, 4. Logo, o elemento V é o 0 e é 14, certo? Somando esses dois vetores aqui. É importante destacar que esse conceito de combinação linear, eu tanto posso focar na operação em si, na combinação linear em si, por exemplo, isso aqui é a combinação linear, ou posso focar no próprio resultado dela. Tá? Então, por exemplo, eu posso interpretar essa operação como dizendo que o vetor V, que é o resultado 0, 14, ele é uma combinação linear dos vetores o 1 e o 2 multiplicado, onde os escalares usados foram 4, o alfa é 4 e aqui o alfa1 é 4 e o alfa2 é 2, certo? Então eu tanto posso focar na operação em si, que é essa expressão, como posso focar já no resultado final, é o mesmo elemento aqui. Bom, de um modo geral aqui eu posso fazer outras combinações lineares com os elementos 1 e o 2.
Por exemplo, se aqui nesse caso específico eu tinha 4 e 2 eram os múltiplos aqui. Mas eu posso pegar múltiplos quaisquer, alfa qualquer e beta qualquer reais. E aí nesse caso também eu tenho que qualquer vetor com essa cara, alfa menos 2 beta e 3 alfa menos beta, é uma combinação linear dos vetores 1, 3, que é o 1, e menos 2 e 1, que é o 2. Aliás, aqui eu botei menos 1, né? Mas tudo bem, vamos considerar que sejam... Se eu estiver usando esse vetor aqui 1, 3 e o vetor menos 2 e menos 1, isso aqui é uma combinação linear deles dois aqui, tá? Então dá, ó, eu multiplico alfa vezes 1, 3, aí dá alfa e 3 alfa. E aqui vai dar menos beta, menos 2 beta e menos beta. Só corrigindo, aqui é uma combinação linear, não é mais o 2, aqui seria um outro vetor já que aqui é 1 e aqui é menos 1. Mas eu multiplicando e somando, vai dar alfa vezes 1 mais beta vezes menos 2, aí dá alfa menos 2 beta, é o primeiro elemento. E alfa vezes 3 mais beta vezes menos 1 daria 3 alfa menos beta. Isso é um exemplo de uma outra combinação linear no R2. Um outro exemplo de combinação linear, onde agora o meu espaço vetorial V é o espaço das matrizes de ordem 2 aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar 3 matrizes que moram no R2, que eu vou chamar de A, B e C, em vez de o 1, o 2 e o 3, tanto faz, isso é só questão de nomenclatura, onde esse A é igual a essa matriz, 0, 1, 2, 1, B seria essa e C seria essa. São 3 elementos fixos do R2, do M2 em R, certo? E agora eu posso, usando o conceito de combinação lineares, o que é que seriam combinações lineares dessas 3 matrizes? Simplesmente eu pegar múltiplos da primeira matriz, ou seja, um alfa qualquer vezes a matriz A, a segunda matriz. Espera aí que alguém bateu aqui na porta. Ok, vamos seguir. Eu vou pegar aqui o beta, vou multiplicar por um outro número real qualquer, aliás, a matriz B multiplicar por um beta qualquer, e vou pegar a matriz C e multiplicar por um gama qualquer, tá? O resultado, isso aqui, essa operação é uma combinação linear. E a combinação linear é sempre formada por somas de múltiplos, ou seja, somas de produtos de vetores por escalar. É importante destacar que esse alfa, esse beta e esse gama são números reais. O resultado dessa combinação linear é um outro vetor de M2 em R, ou seja, é uma outra matriz. Tá? E qual é a cara, o resultado final dessa combinação linear? Eu multiplicar essa matriz por alfa, multiplicar essa por beta, e na hora que eu somo, e somo também com um gama vezes o C, vai dar essa matriz, né? Para quem não entendeu, caso alguém não tenha entendido, é só imaginar, alfa vezes 0 dá 0, mais beta vezes menos 1 para o primeiro elemento, né? Dá menos beta, mais gama vezes 2 dá 2 gama. Então fica, esse aqui é o primeiro elemento. O segundo elemento eu multiplico por alfa, por beta, por gama, dá isso aqui e assim por diante. Agora que nós já vimos o que é uma combinação linear, né? Uma operação desse tipo, vamos agora à próxima definição, que é a definição de espaço gerado. Chamamos de espaço gerado por S, onde, relembrando que S é formado por uma quantidade finita de elementos de um espaço vetorial V. Então nós dizemos que o espaço gerado por S, nós chamamos ao conjunto que nós indicaremos por S colchete, né, entre colchetes, que é o conjunto formado por todas as combinações lineares de 1, o 2 e o N. Ou seja, esse conjunto S colchete, que é chamado de espaço gerado por S,
cada elemento dele, ó, isso aqui é aquela anotação, onde aqui está a descrição de cada elemento. Cada elemento é o resultado de uma combinação linear desses N elementos de S. Então, esses são os N elementos que eu escolhi inicialmente, o 1, o 2, o N. Então, eu vou fazer combinações lineares desses elementos e cada combinação linear resulta em um novo elemento de V. Então, esses elementos resultantes das combinações lineares vão formar o conjunto S colchetes, que é o que eu chamo de espaço gerado por S. Tá? Então, vocês percebam que α1, α2, αn estão variando aqui, ó, são reais, são números reais. Então, para cada valor, conjunto de valores para α1, αn, eu tenho uma nova combinação. À medida que eu tenho outros valores para os coeficientes α1 ou para os reais, α1, α2, αn, eu tenho uma nova combinação, certo? Então, com isso, fica aqui claro que S colchete, ou seja, o espaço gerado por S, é o conjunto de todas as combinações lineares dos elementos o 1, o 2, o n. Então vamos entender melhor essa ideia de espaço gerado a partir de um diagrama aqui, né? Suponha que aqui esse mundo aqui seja o conjunto, forma um espaço vetorial V. Então aqui moram uma infinidade de vetores aqui. Cada pontinho desse está representando um vetor ou um elemento de V. Eu vou escolher uma quantidade fixa, finita de vetores aqui. Aqui eu chamei de o1, o 2, aqui o n. E vou formar aqui o meu conjunto S, ok? E agora eu vou pegar esses elementos e vou fazer diferentes combinações lineares. Vou, por exemplo, pegar esse o 1, vou o 1 multiplicar por um α1, o 2 por um α2, o n por um αn, isso é uma combinação linear aqui, ó. E aí isso vai formar o elemento, vai formar esse elemento aqui. Agora eu vou pegar outros elementos, outros números reais aqui. Vou pegar um beta 1, o 1, mais um beta 2 vezes o 2, até um beta n, o n. Aí vai formar esse outro elemento aqui. E assim por diante, eu vou pegar todas as possíveis combinações. O que é que são todas as possíveis combinações? Esses números reais aqui, n números reais, eu vou fazer todas as combinações possíveis, que vai gerar uma infinidade de combinações, e vou formar todas as combinações lineares aqui, né? Por exemplo, um gama, outro número real aqui, o 1, e assim por diante. E aí, quando eu pego todas as combinações lineares, que vão ser infinitas combinações lineares, que vão resultar em diferentes elementos, eu coloco formo um outro conjunto, tá? Onde cada elemento desse aqui foi uma combinação linear aqui, ó. Tá? Esse espaço aqui é o espaço que eu vou chamar de S colchete, ou espaço gerado por S, né? Então, o que é que caracteriza um elemento morar ou pertencer a esse conjunto gerado por S? Ele só mora aqui se esse V for o resultado de uma combinação linear qualquer dos N elementos que moram em S, ok? Tá aqui o que é que caracteriza qualquer elemento que mora aqui dentro do S colchete, que é o espaço gerado pelos os elementos. Se ele morar, ou se ele pertencer ao S colchete, se somente se ele for o resultado de uma combinação linear desses N elementos. Uma vez explicado o conceito de conjunto gerado, vamos tentar aqui trabalhar um dos primeiros resultados importantes dessa definição. Mostre que o conjunto gerado S, né, o S colchete, que é o conjunto gerado a partir do conjunto S,
né, que são os N elementos, o 1, o 2 e o N, que eu escolhi em V. Então mostra que esse conjunto gerado ele é um subespaço vetorial de V. Tá? Então, só descrevendo matematicamente para a gente poder enxergar melhor, esse nosso conjunto S colchetes, que é o conjunto gerado, cada elemento dele é caracterizado pela seguinte expressão: é uma combinação linear dos N elementos, né? 2, o 1, o 2, o N, ou seja, ele tem essa cara aqui, tal que cada alfa desse aqui, alfa 1, alfa 2, alfa N, seja um número real, ou seja, em outras palavras, como a gente já viu, o conjunto gerado é o conjunto de todas as combinações lineares desses elementos aqui, né? E o que é que essa proposição aqui está requerendo mostrar? Requer que nós mostremos que esse conjunto aqui é um subespaço vetorial de V. Ou seja, ele está contido em V, eu acho que isso é óbvio pela definição, já que somas e produtos por escalar de vetores de V geram elementos de V. Então ele é um subconjunto de V, eu quero mostrar que ele é um subespaço vetorial. O que é um subespaço vetorial? A gente lembra que tem três condições, de acordo com essa definição, necessárias para que um conjunto seja um subespaço vetorial. A primeira delas, nós vamos tentar mostrar que o elemento neutro pertence ao espaço gerado. Tá? Ou seja, eu ainda não estou afirmando isso, eu quero provar, porque eu quero justamente provar, mostrar que esse conjunto é um subespaço vetorial de V. Qual é a nossa premissa aqui? Qual é a nossa hipótese? A nossa hipótese é que S é o espaço gerado, ou seja, ele é formado por combinações lineares desses N elementos. E a nossa tese que eu quero chegar é que ele é um subespaço vetorial. Então a primeira condição que eu quero mostrar é que o elemento neutro pertence ao espaço gerado, ok? E reafirmo, eu não estou afirmando isso, eu quero provar isso. Bom, e como é que eu sei que o elemento neutro mora em S? Se ele atender à descrição geral dos elementos que moram em S, no caso S colchete, né? E qual é a condição para qualquer elemento morar em S colchetes? Se ele for escrito como uma combinação linear de 1, o 2, o N. Existe alguma combinação linear desses elementos, o 1, o 2, o N, que formem o elemento neutro? Bom, se a gente raciocinar um pouquinho, eu posso formar o elemento neutro a partir da multiplicação de qualquer elemento de V pelo zero real, não é isso? Então, se eu pegar o 1 multiplicar pelo zero, pegar o 2 multiplicar pelo zero, pegar o N e multiplicar pelo zero, e somar os resultados, isso é uma combinação linear? É. E quanto é que dá essa conta aqui? Quanto é que dá essa expressão? A gente já viu que isso dá o elemento neutro. Tá? Então, o elemento neutro ele pode ser escrito como uma combinação linear desses elementos. Logo, isso daqui pertence ao espaço gerado por S. Ok? Com isso a gente prova que o elemento neutro pertence ao espaço gerado por S. Qual é a segunda condição que a gente quer provar agora, pessoal? Nós queremos provar que se eu pego dois elementos morando nesse conjunto, né? Vou começar aqui. A gente quer provar que se vou pegar um U qualquer, vou chamar de V, um V qualquer, e também vou pegar um W que morem no espaço gerado por S. Tá? Eu vou partir desse ponto
E eu quero concluir, isso daqui eu ainda tenho que provar isso, que a soma desses dois elementos também moram no espaço gerado, ok? Bom, e aí eu vou deixar isso aqui, essa demonstração, para vocês como parte como exercício, para vocês me devolverem, ok? Vai fazer parte, essa vai ser a primeira tarefa que eu vou deixar para vocês aqui. Vou botar aqui como tarefa 1 aqui, para vocês me entregarem. Tá? Vou só dar uma dica. Vocês têm que saber o que é que significa V e W pertencerem ao espaço gerado. A partir do momento que vocês descreverem V e W como elementos que moram em S colchetes, vocês devem verificar se, partindo disso, se a soma também pertence, ok? Ainda dentro da tarefa 1, eu vou querer que vocês também me demonstrem a terceira parte, a terceira condição necessária para que um subconjunto seja um subespaço vetorial. Né? Como é que eu o que é que eu requero, o que é que eu quero mostrar aqui? Que se eu pego um elemento V qualquer morando em S, eu quero mostrar, eu não estou afirmando ainda, eu tenho que mostrar que se eu multiplicar esse V por um alfa, eu quero provar que o resultado também mora em S, ok? Então isso aqui faz parte dessa tarefa. Vocês façam e vão fazer essa atividade aqui. Vamos ver agora algumas propriedades decorrentes de um subespaço gerado, né? Ou seja, do S colchetes. Essa primeira propriedade, ela nos afirma que o conjunto original S, que são o 1, o 2 e o N, esse conjunto está contido, ou seja, ele mora dentro do espaço gerado S. Ou seja, todos os elementos que moram em S moram em S colchetes, certo? Eu vou primeiro dar uma passada geral na descrição de cada propriedade e depois a gente vai trabalhar cada uma delas, vai demonstrar. Na segunda propriedade aqui, dessa propriedade B, estou dizendo o seguinte: suponha que eu peguei dois subconjuntos, S1 e S2, dentro de V, dois subconjuntos de V, sendo que o S1 está dentro do S2, ok? Então, se eu pego aqui uma quantidade de elementos e eles moram dentro de um outro conjunto aqui, também um outro subconjunto de V, então isso implica que se eu pegar o espaço gerado pelo S1, ele também está contido no espaço gerado pelo S2, ou seja, se S1 está contido no S2, o espaço gerado pelo S1 está contido no espaço gerado pelo conjunto S2. Essa propriedade do item C aqui mostra o seguinte: eu tenho um conjunto S, aí gerei o espaço, ou seja, peguei todas as combinações lineares. Isso daqui vai dar uma infinidade de novos elementos, concordam? Ou seja, cada elemento daqui é uma combinação linear do 1, o 2 e o N. Aí agora, se eu pegar cada elemento que é decorrente de uma combinação linear, ou seja, cada elemento do S é colchete, e fizer novas combinações lineares, eu continuo com o mesmo conjunto. Tá? E já essa propriedade, se eu pego dois subconjuntos quaisquer, S1 e S2, S1 e S2 são dois subconjuntos que moram em U. E eu faço a união deles. O que é a união? Eu formar um novo conjunto que contenha ao mesmo tempo os elementos de S1 e S2. E aí agora eu vou fazer o espaço gerado por essa união. Isso é a mesma coisa de eu fazer o espaço gerado só do S1
depois eu fazer o espaço gerado só do S2 e depois eu formar a soma dos subespaços. Esse conceito de soma de subespaços nós vimos nos vídeos anteriores, ok? Beleza, vamos trabalhar a demonstração dessas propriedades aqui. Para demonstrar essas propriedades é necessário a gente recorrer a alguns conceitos e algumas definições da teoria de conjuntos que eu vou revisar rapidamente antes de trabalhar cada demonstração com vocês. Vamos começar aqui pela primeira, obviamente. Eu quero provar que o conjunto S ele está contido no espaço gerado por ele próprio, certo? Então, primeiro, como é que eu provo que um conjunto está contido no outro, pessoal? Só relembrando, basta eu provar que todo elemento que mora nesse primeiro conjunto também mora no segundo. Se eu conseguir provar isso, então eu demonstro essa condição aqui, tá? Então, suponha que o nosso conjunto S aqui, né? Ele é dado pelos N elementos, o 1, o 2, o N. Tá? Isso é o S. O que é o S colchetes mesmo? São todas as combinações lineares desses elementos. Não é verdade? E o que é que eu quero demonstrar? Eu quero demonstrar que o 1 também mora aqui. Quero demonstrar que o 2 também mora aqui no S colchetes. E quero demonstrar que até o N mora no S colchetes. Se eu conseguir demonstrar que cada elemento que mora em S, que é o primeiro conjunto, também mora no segundo conjunto, está demonstrada a condição que eu quero aqui. Mas eu pergunto a vocês, o que é que significa o 1 morar em S colchetes? O que é que significa qualquer elemento morar em S colchetes? Como é que eu descrevo um elemento que mora em S colchetes? Significa que esse elemento é combinação linear de todos os elementos de S. Tá? Então, se eu conseguir escrever o 1 como combinação linear de todos esses elementos aqui, ó, isso prova que ele mora em S. Então vocês conseguem imaginar alguma combinação linear de todos esses elementos aqui que resulte no próprio 1? Bom, vou mostrar para vocês uma possibilidade aqui. Né? O 1, lembre-se que o 1 é um número, é um vetor de S, né? Então, imagina, por exemplo, veja se não é verdade, que ele é igual se eu multiplicar uma vez o próprio 1, mais 0 vezes o 2, esse o 2 é outro vetor daqui do conjunto S, mais 0 vezes o 3, mais 0 vezes o 4, até 0 vezes o N. Então, repare, esse elemento aqui ele pertence a S, concorda? Que é o 1, mas ele é igual a essa combinação linear aqui. E essa combinação linear aqui, obviamente, vai pertencer ao espaço gerado por S. Tá? Então, esse elemento 1 mora aqui. Se eu fizer o mesmo raciocínio com o 2, tá? O 2 ele está embutido aqui nas reticências. Se eu pegar o 2 e escrever da seguinte forma, ó, é 0 vezes o 1, mais 1 vezes o 2, mais 0 vezes todos os outros elementos. Vocês concordam? Então, o 2, que também pertence a S, ele pode ser escrito como uma combinação linear. Desculpa, aqui é o 1 e aqui é o 2, esse índice aqui. O 2 é uma combinação linear, então ele também pertence ao conjunto gerado. O 3, basta eu pegar uma vez o 3 e 0 vezes todos os outros elementos. Até o N, ó. O N seria igual.
Eu coloco coeficiente 0 para todos os elementos diferentes de UN. E quando eu chegar no UN eu boto 1. Então pertence a S. Então vocês percebam que cada elemento desse mora em S, mas ele pode ser escrito como uma combinação linear dos próprios elementos de S, e logo todo mundo que mora em S também mora em S colchetes. Conclusão, o S está contido no S colchetes, ok? Eu vou provar essa segunda propriedade agora para vocês, que requer agora o seguinte: eu vou pegar um conjunto S e um segundo conjunto S2 que contém o segundo S, o conjunto S. E eu quero provar para vocês que o espaço gerado pelo S também, pelo S1, vai estar também contido no espaço gerado pelo S2, ok? Então tá aqui a nossa hipótese. Então vamos trabalhar a nossa hipótese. Como é que a gente pega esses elementos? Suponha que o meu S1 seja um conjunto formado por N elementos aqui, ó. Ou seja, quando eu pego N elementos, esse N é um N genérico, tá, pessoal? Então, o 1, o 2, o N. Agora eu vou pegar um outro conjunto S2 também de V. Só que, na minha hipótese, diz que esses caras aqui, ó, o 1, o 2, o N, também moram no S2. Ou seja, o S2 ele é formado por todos esses elementos. Por quê? Porque ele contém o S1 e ainda contém outros elementos. Então, o meu S2 seria algo do tipo... Lá moram todos os U's, ó, o 1, o 2, o N. E moram outros elementos. Eu vou chamar aqui V1, V2, V3, até um VS qualquer aqui, ó. Tá? Então estou sendo bastante genérico aqui. São conjuntos finitos, tá, pessoal? A gente está trabalhando com conjuntos finitos, por isso que ele tem um índice aqui final, índice inteiro. Então vocês percebam que essas definições, ou essas descrições que eu tomei para esses dois conjuntos fazem parte da nossa hipótese. Agora eu quero provar o seguinte, que qualquer combinação, veja, vamos ler isso aqui. Eu quero mostrar que todo elemento que mora em S1 também mora em S2. Então, pessoal, é muito importante a gente trabalhar o tempo inteiro com o conceito na ponta, né, na ponta do lápis. O que é que significa morar no S1? Significa que qualquer combinação desses U's aqui, ou seja, um elemento de S, eu quero mostrar que ela também mora em S2, ou seja, é uma combinação de todos esses elementos. Tá certo? Querer mostrar para vocês. Então, por exemplo, vou pegar, qual é a cara de um elemento aqui? Eu vou pegar um V pertencente, um V genérico pertencente a S1. Isso implica que esse V, qual é a cara dele? Ele é uma combinação desses elementos, tá? Então ele vai ser um alfa 1 vezes o 1, mais um alfa 2 vezes o 2, mais um alfa N vezes o N. Então, claramente esse elemento, aliás, aqui vou pegar um V, que eu vou trabalhar isso aqui, eu vou pegar um elemento V que mora aqui, no S1. Então, V pertence a S1 gerado, S1 colchete, que é o espaço gerado por S. Então, ele vai ser uma combinação linear desses elementos, o 1 e o N. E como é que eu faço para provar que esse V mora no S2? Eu tenho que escrever esse V como uma combinação linear desses elementos. E aí é onde vai entrar a álgebra agora aqui. Vocês concordam que eu não vou estar alterando o V se eu reescrever ele da seguinte forma? Eu vou repetir essa expressão aqui. Mas se eu pegar cada elemento desse, um múltiplo dele,
onde o coeficiente é 0, 0 vezes V1, mais 0 vezes V2, mais 0 vezes Vs. Vocês concordam que é o mesmo V aqui, ó? Só que eu estou olhando para ele sob a ótica desses elementos. Mas vocês percebem que eu não alterei essa expressão, porque isso daqui dá o elemento neutro, e somado a isso, dá isso. Ora, mas eu estou vendo o V agora como uma combinação linear desses elementos, ou seja, se eu posso escrever esse V como combinação desses elementos, isso significa que ele pertence ao espaço gerado por S2. Então veja de onde eu parti. Eu acabei de dizer que qualquer que seja, que a gente pode até colocar qualquer que seja, o elemento V que more no espaço gerado por S1, eu concluí que esse V também pertence ao espaço gerado pelo S2. E esse V está representando todo e qualquer elemento de S1 também mora no S2. No caso, S1 colchetes e S2 colchetes, certo? E aí com isso a gente conclui que o S1 ele está contido no S2. Ok? Bom, vamos agora à nossa tarefa 2 aqui. A tarefa 2 que eu vou passar para vocês vai ser trabalhar essas duas próximas demonstrações. Essa aqui, C e D, ok? Então, eu vou dar uma geral, uma explicação como ponto de partida para vocês trabalharem. Eu quero pegar, dado o conjunto S, que são os U's, o 1, o 2, o N. Eu quero pegar, por exemplo, cada combinação linear deles, né? Ou seja, se eu pegar aqui, eu pego elementos desse conjunto, vamos supor, se eu pegar um V1, ele aqui, que pertença a S, esse V1, ele vai ser uma combinação, por exemplo, um alfa 1, o 1. Estou supondo, gente, que esse S ele é formado o S é originalmente formado pelos N elementos, tá certo? Logo, o conjunto gerado por S, qualquer elemento V, ele é uma combinação linear desses elementos aqui, concordam? E aí, imagina que eu vou pegar todas as combinações lineares possíveis agora. Vou pegar um V2 aqui, por exemplo. Eu vou botar um segundo índice aqui só para a gente controlar. Aqui vou botar dois índices. O primeiro índice é para dizer que é do elemento V1 e o segundo índice para significar que é o coeficiente do elemento U e o 2 e assim por diante. Então isso daqui vai ser alfa 2, 1, o 1. A álgebra linear tem muito isso. Como a gente trabalha com quantidades grandes quaisquer de elementos, às vezes a gente precisa pegar um ou dois índices para poder generalizar as coisas, né? Então aqui até um alfa, 2n e o n. Agora imagina que você pegue todos os elementos. Aqui vai dar uma infinidade de elementos, tá? Apesar de eu estar trabalhando com V1, V2, eu quero pegar todas as combinações lineares, ou seja, todos os elementos de S, colchete, são todas as combinações. Esse aqui vai dar uma infinidade de V1, V2, V3, né? Um Vn e aí segue infinitamente. Então, esses elementos aqui, pessoal, um V1, V2, um V3 e assim por diante, são os elementos que moram aqui em S colchetes. Agora eu quero fazer o espaço gerado pelo S colchete. Então eu quero pegar combinações lineares desses elementos aqui, ó. Tá? Eu quero que vocês deixar como exercício para vocês pegar um beta 1V1, mais um beta 2V2, mais um beta 3V3, e eu quero que vocês trabalhem substituindo essas notações de vocês concluírem esse resultado. Eu vou deixar isso como uma tarefa de pesquisa para vocês, ok? E isso faz parte da tarefa 2. A letra D aqui
eu quero mostrar uma igualdade de conjuntos. Como é que a gente prova a igualdade de conjuntos? É uma maneira matemática, uma das maneiras bastante usual de você provar a igualdade, é você provar duas situações. Por exemplo, eu quero provar que o conjunto A ele é igual a B. Então, uma forma de eu provar a igualdade é eu provar que todo elemento de A mora em B, ou seja, está contido em B, e também que o B está contido em A, certo? Se eu provo, isso daqui é um se somente se, na verdade. Se eu quero provar a igualdade, se eu provo essas duas condições, eu provo a igualdade. Então, e a gente sabe o que é, a gente já provou aqui, eu já mostrei para vocês qual uma das estratégias para provar que um conjunto está contido do outro. Eu pego qualquer elemento de A, eu provar que ele mora em B. Depois eu pego todo elemento de B e provo que ele mora em A. Só que no caso, o meu A aqui seria esse conjunto e o meu B seria esse conjunto. Para essa demonstração, vocês precisam estarem atentos e dominando bem os conceitos de combinações lineares, espaço gerado e soma de subespaço, tá? Eu vou deixar como tarefa, parte da tarefa 2, vocês demonstrarem essa condição B também. Vamos analisar esse exemplo aqui de um espaço gerado para ajudar na compreensão. Então, você já ver o nosso espaço R3, né? Os espaços dos vetores tridimensionais. E aí eu vou tomar dois vetores aqui, o vetor U, 1, 0, 0, e o vetor V de coordenadas 1, 1, 0. E aí eu quero saber o que é que significa o espaço gerado, o colchete aqui, pelos dois vetores U e V. Bom, aqui no caso o nosso conjunto S seriam esses dois vetores. Em vez de eu chamar o 1 e o 2, conforme as notações anteriores, eu simplesmente vou chamar de U e V, tá? E eu quero saber o que é o espaço gerado por U e V. Usando a definição, a gente sabe que espaço gerado são todas as combinações lineares de U e V. Ok? E como U e V são vetores do R3, o resultado de combinações lineares também vão dar vetores do R3. Então, U e V vai ser um conjunto formado por pontos x, y, z, tais que esses vetores aqui, ó, eles vão ser, o resultado vão ser igual, esses vetores serão iguais às combinações lineares, ou seja, um número real alfa vezes o vetor U, mais um número real beta vezes o vetor V, né? Onde esse alfa e esse beta são números reais quaisquer, ou seja, são quaisquer números reais. Então, se a gente olhar bem, a gente vai tentar trabalhar isso aqui algebricamente para entender o que é que está acontecendo. Do ponto de vista algébrico, vou trazer essa equação para cá. X, y, z é igual a alfa, que multiplica o vetor 1, que é 1, 0, 0, mais o vetor v, é beta vezes 1, 1, 0. Então, vocês devem saber o seguinte, que esses alfas e esses betas variam quaisquer números reais. Então, para cada alfa e cada beta, quando eu faço essa combinação, eu encontro um novo elemento do R3. Vario novamente o alfa e o beta, eu quero achar o elemento do R3. Então, em outras palavras, dado também o elemento do R3 aqui, eu quero saber quais são os alfas e os betas, o alfa e o beta que me dão esse elemento, tá? Se a gente trabalhar essa equação aqui, ó, x, y, z, vamos trabalhar algebricamente, isso daqui vai ser, vamos desenvolver essas operações, vai dar o vetor alfa vezes 1 mais beta vezes 1 dá alfa mais beta, alfa vezes 0 dá 0, mais beta vezes 1 dá beta, 0 mais beta dá beta, e alfa vezes 0 mais beta vezes 0 dá 0. Opa, então, para esses vetores serem iguais, nós temos aqui que
o x é o alfa mais beta, o y é o beta e o z sempre vai dar zero. Então, algebricamente, eu tenho aqui um sistema linear, né? Esse sistema aqui eu posso eliminar essa equação, já que eu tenho aqui, não aparecem as variáveis que eu quero, que são o alfa e o beta, né? Que a ideia é o seguinte: uma vez dado um ponto do R3, um vetor do R3, quem são os alfas e o beta que resultam numa combinação linear desses dois elementos que dê esse vetor do R3. Então esse sistema aqui eu posso simplesmente escrevê-lo como sendo x igual a alfa mais beta e y igual a beta. O z a gente sabe que sempre vai dar zero. Sempre vai dar zero. Então eu só consigo obter vetores cuja terceira coordenada é zero. Tá? Por isso que essa equação já não entra mais na busca do sistema. Então, dado um ponto qualquer, x, y e o z zero, então o z já está definido, eu quero achar quem são o alfa e o beta que me dão aquele ponto. E obviamente que esse sistema daqui ele é compatível e determinado, ou seja, solução única. Isso significa que para cada ponto do R3 de coordenada x, y e zero, existe um único número real alfa e um único número real beta, que quando eu fizer a combinação eu encontro esse ponto do R3, tá ok? Então isso daqui é uma análise algébrica. Pô, mas aí como a gente está no R3, é possível também fazer uma análise geométrica, vocês devem estar lembrados disso. Vamos partir um pouquinho para a geometria analítica para a gente entender isso, né? Só lembrando que a álgebra linear trabalha com conjuntos bastante abstratos que nem sempre tem uma interpretação geométrica. A gente comentou isso nos vídeos iniciais. Mas quando eu estou no R2 e no R3 principalmente, a gente pode recorrer à geometria analítica para nos dar uma interpretação geométrica também do que está acontecendo. Então, aqui já está concluído algebricamente, mas vamos recorrer à interpretação geométrica. Como eu estou no R3, vamos partir aqui, imaginar aqui o R3, aqui os eixos x, y, z. E aí vejam o que é dado no problema. Aqui estão todos os vetores do R3, ok? É o nosso conjunto V aqui, ó. O nosso mundo é esse. E aí eu tomei aqui dois vetores, que é o vetor U, vamos ver onde é que ele mora, de coordenadas o x vale 1, 0, 0, então seria esse vetor aqui, ó, que é o vetor U, e aqui o vetor V, 1, 1, 0, então o x vale 1, o y vale 1, ele estaria, aqui está o nosso vetor y, ó, vetor V, desculpa. E o que é que seria então o espaço gerado por esses dois vetores? O espaço gerado, vamos lá, para a descrição, as descrições algébricas e a interpretação geométrica. São conjuntos de pontos, ou vetores do R3, que são resultados de combinação linear desses dois aqui. Tá? Então, primeiro vamos olhar o que é uma combinação linear aqui. Ó. Aqui está o U e aqui está o V. Eu vou pegar esse vetor U, vou multiplicar por um número real. O que significa eu pegar um vetor do R3 e multiplicar por um número real? É simplesmente, se ele for positivo, eu pegar um múltiplo dele. Ele vai dar um vetor paralelo a ele aqui. Vamos supor aqui, seria o alfa U. E aí ele pode dar para frente, se os alfas forem positivos, ou mudar o sentido se os alfas forem negativos. E vou pegar aqui múltiplos do vetor V, ou seja, beta vezes V, ou seja, eu vou esticar esse vetor aqui, dependendo do valor de beta, aqui está o beta V. Obviamente, se os betas forem positivos, ele aponta para frente, se os alfas forem negativos, os betas negativos, ele muda o sentido. E agora eu vou somar esses dois vetores, o alfa U e o beta V. E a gente sabe que soma de vetores dá uma
paralelogramo aqui, ó. E a diagonal principal é a soma deles. Ó, tá? Então esse vetor aqui é justamente o alfa U mais o beta V. É a combinação linear. Então aqui está o meu X, o meu Y e o meu Z. Mas aí vocês reparem o seguinte. Quando a gente fez as contas, de cara a gente viu que o Z dá zero. Z dá zero, ou seja, o X e o Y, Z significa que esse vetor sempre tem altura zero. Esse vetor mora no plano. Então, só com essa interpretação, o que é que eu estou obtendo? Sempre que eu esticar esse U e esse V, não importa o quanto eu estico, ou para frente ou para trás, e formar paralelogramos, e quando eu pegar essa diagonal, eu vou obter vetores sempre que moram no plano. Tá? Então, todo vetor, toda a combinação linear resultante de U e V vai dar vetores que moram aqui embaixo, ó, no plano. Então, aqui, vão ser, aqui é o espaço gerado pelos vetores U e V aqui. É o plano XY, tá? Isso daqui corresponde ao plano XY. E o que é que esse sistema aqui significa? Se eu pegar qualquer coordenada XY aqui, eu quero saber qual é o alfa que eu estico U e qual é o beta que eu multiplico pelo V para obter. Por exemplo, se eu pegar aqui o ponto 4, 2, ou o vetor 4, 2, como é que eu obtenho ele a partir desses dois vetores? Basta eu imaginar o x vale 4 e y 2. Então, especificamente aqui, ó, 4 é igual a alfa mais beta e o 2 é igual ao beta. Eu quero saber quem é o alfa e quem é o beta, ou seja, os números pelos quais eu devo multiplicar o U e o V para eu obter esse ponto. 4, 2. Eu omiti a coordenada Z, tá, pessoal? Isso aqui é 4, 2 e, obviamente, 0. Então, se a gente vê de cara, o beta vale 2. E, substituindo aqui de volta, a forma mais simples, a gente vai ver que o alfa também vale 2. Tá? Se eu jogar esse beta 2. Então, se eu pegar aqui 2U mais 2V, eu vou obter o ponto 4, 2 e 0. Tá? Se eu multiplicar 2 aqui, 2, 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 1 dá 2. Aí 2 mais 2 dá 4. Multiplicando aqui por 2, aqui por 2, vai dar 2. Tá? Então, essa é a ideia. Repito, essa interpretação geométrica que nós fizemos aqui foi para complementar essa interpretação algébrica do problema. Vamos fechar esse conceito, essa ideia de espaços gerados com o conceito de espaços vetoriais finitamente gerados. Tá? Aqui apareceu um novo termo que vai dar um novo conceito. Vamos lá. Antes de eu ler isso aqui para vocês, só mencionando o exemplo anterior, a gente viu o seguinte. Eu tinha pego dois vetores aqui, né? No exemplo anterior, a gente pegou o vetor U, que é o vetor formado, que é o vetor definido como 1, 0, 0. A gente pegou o vetor V, que é o vetor formado por 1, 1, 0. Aí, interpretando geometricamente, nós concluímos no exemplo anterior que aqui mora o vetor U, aqui mora o vetor V, tá? As coordenadas. E quando eu peguei combinações alfa U mais beta V, isso foi me dando, por exemplo, isso daqui eu vou obtendo vetores, o resultado disso vai me obtendo vetores que moram no plano. À medida que eu vou variando esse alfa e esse beta, eu vou obtendo novos vetores que moram todos aqui no plano. Então, todos os vetores gerados a partir dessa combinação linear, que a gente pode representar por esse conjunto, espaço gerado por UV, eles formam o plano XY, tá? Foi isso que a gente viu no outro exemplo. E aí,
lembrando dessa explicação, vamos agora ver esse conceito. Eu trouxe essa explicação porque já vai deixar claro a ideia do conceito. Dizemos que um espaço vetorial V ele é finitamente gerado se existe um subconjunto em V, né, um subconjunto finito, esse S são os 1, o 2, o N, de modo que ao pegar o espaço gerado por esse S, eu obtenho o próprio V. Tá? Eu vou trabalhar esse conceito em cima desse exemplo para vocês entenderem. Vamos lá, quem é o nosso V aqui nesse exemplo? O nosso V aqui é o R3. Quem é o nosso S aqui? O nosso S é formado pelos dois vetores U e V. Aqui, U e V, que são esses dois vetores. Vamos ver se esse conjunto aqui atende a esse conceito. V, que no caso aqui é o R3, né? Vamos ver o seguinte, ele é finitamente gerado se existe um subconjunto contido em V, aqui eu peguei um subconjunto F, mas que esse subconjunto tem que fazer a seguinte situação. Eu vou pegar o espaço gerado por ele. Quem foi o espaço gerado por V aqui? Então percebam que o espaço gerado, né, por esses dois conjuntos deu esse plano aqui, ó. E não é o R3, tá? Então vocês percebem que nesse caso aqui o espaço gerado por S é diferente do R3. Mas aí vamos voltar ao conceito. Mas será que existe algum conjunto finito aqui dentro do R3 que se eu fizer combinações lineares dele dá todo o R3? Que é o que esse conceito requer. Vamos trabalhar isso aqui. Vou pegar aqui, no caso, o R3. Vamos botar esse exemplo aqui meio de lado e vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu vou pegar agora o meu conjunto S formado pelos elementos que eu vou chamar de I, J e K do R3. Tá? Eu estou usando, pessoal, a notação da geometria analítica um pouco aqui. Onde esse I é o vetor 1, 0, 0, o vetor J é o vetor 0, 1, 0, e o vetor K é o vetor 0, 0, 1. Tá? O que é que eu quero tentar mostrar para vocês? Eu quero mostrar que, apesar desse conjunto S, que são esses dois vetores, eles não terem gerado todo o R3, eles só geraram, o R3 é todo o espaço, mas esses dois vetores só geraram o plano, ok? Mas eu quero mostrar para vocês que existe sim um subconjunto S do R3. Na verdade, existem muitos subconjuntos, infinitos subconjuntos, com a quantidade finita de elementos, de modo que quando eu pego o espaço gerado por eles vai dar o R3. É isso que eu quero mostrar. Então, estou pegando um exemplo particular aqui, que são esses três vetores. E se a gente pegar qualquer vetor x, y, z do R3, tá? Qualquer elemento, isso daqui pertencente ao R3, eu posso escrever esse vetor como uma combinação linear desses três elementos, né? Vai dar, se eu pegar um alfa vezes 1, 0, 0, se eu pegar um beta, quer dizer, a gente vai procurar, mas eu já estou afirmando que existe, ok? Um beta vezes o 0, 1, 0, já estou multiplicando já pelas coordenadas. Mais um gama vezes 0, 0, 1. Ó. Tá ok? E se a gente for resolver esse sistema, isso daqui vai dar, vou multiplicar e já vou colocar o resultado, ok? Alfa vezes 1, mais beta vezes 0, mais gama vezes 0 dá alfa. Alfa vezes 0, mais beta vezes 1, mais gama vezes 0, que vai dar beta. E a terceira coordenada vai dar gama. Ou seja, qualquer ponto do R3, x, y, z, como é que eu encontro ele fazendo combinação desses três vetores? Essa que eu estou fazendo. Tá?
esse x, esse y, se fizer um ponto dado que eu quero encontrar números reais que multiplicados pelo IJK eu obtenho esse ponto dado. Então basta eu pegar o meu alfa, esse x é dado, é conhecido, basta eu pegar esse alfa sendo igual ao x, basta eu pegar o beta sendo igual ao y e basta eu pegar o z sendo igual ao alfa, ao ômega. Por exemplo, o ponto 4, 3, 1, eu posso obter simplesmente pegando, ó, aqui é o x, eu pego o alfa como sendo 4, né? Eu pego 4 vezes o vetor i, que é 1, 0, 0. Basta eu pegar o beta como sendo o y, que é o 3, vezes o segundo vetor, o elemento j. Basta eu pegar o gama como sendo o z, que no caso o z aqui é 1, mais uma vez o k, ok? Em outras palavras, pessoal, o conjunto R3, ele é finitamente gerado, porque eu consigo encontrar nele algum subconjunto S, que quando eu pego o espaço gerado pelo S, dá o próprio R3. Né? Ou seja, qualquer ponto do R3, vamos entender assim, qualquer vetor do R3, eu consigo obter através de uma combinação linear desses três vetores aqui. Ó, tá? Basta eu pegar, multiplicar o primeiro vetor pela própria coordenada x, o primeiro vetor i, né? O j pela própria coordenada y e o k pela própria coordenada z. Então, como todo ponto do R3 eu encontro a partir de uma combinação linear desses três elementos, nós dizemos que o espaço gerado pelo conjunto IJK é igual ao próprio R3. Ou seja, aqui é o conjunto S, é igual ao próprio R3, que é o que requer. Ok? Então, na verdade, a gente pode concluir que o R3 ele é finitamente gerado. Né? O R2 também ele é finitamente gerado, eu não vou demonstrar aqui. O R4, o R5, o Rn, em última instância, é finitamente gerado. Não importa o n que eu pegue, sempre ele vai dar um conjunto finitamente, ele sempre é um conjunto finitamente gerado. Para a gente consolidar a ideia, por exemplo, ó, o R2 ele é gerado por dois vetores. Se eu pegar os vetores, por exemplo, 1, 0 e 0, 1, qualquer ponto do R2, qualquer vetor do R2 é uma combinação linear desses dois vetores. Existem outros conjuntos também que geram o R2, tá, pessoal? Mas justamente como existe algum conjunto que gera o R2, ele é finitamente gerado. O R3 a gente acabou de ver no exemplo anterior que, por exemplo, ele é gerado, um conjunto que gera são esses três vetores aqui, ó. Que é justamente o I, o J e o K que eu chamei. E assim por diante. O R4, ele é gerado, cada elemento dele tem 4 coordenadas reais. Ele é gerado por esses 4 vetores aqui, pode ser gerado. Existem outros conjuntos de vetores que também geram cada um desses elementos aqui, tá? Mas aqui só para vocês entenderem o conceito de finitamente gerado. Até o Rn. O Rn ele é gerado por um conjunto de n vetores também. Então, nos próximos capítulos nós vamos trabalhar quantos vetores são necessários para gerar um determinado espaço. Então aqui, por exemplo, o primeiro vetor é 1, 0, são n coordenadas. Basta eu pegar só a primeira 1 e todas as outras 0. O segundo elemento eu pego só a segunda coordenada 1 e todas as outras 0. No terceiro elemento só a terceira coordenada 1. No quarto elemento só a quarta coordenada. Até que no enésimo elemento todas as coordenadas são 0 e a enésima coordenada é 1, ok? Aqui outros exemplos de conjuntos bastante usuais que são finitamente gerados. Aqui, ó, conjunto das matrizes
de ordem 2, ele é finitamente gerado. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, as matrizes, por exemplo, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1, qualquer matriz do R2 ela é formada por uma combinação dessas 4 matrizes. Tá? Então veja que isso daqui é o conjunto gerado por essas 4 matrizes, dá o próprio conjunto das matrizes, é o M2 de R. Tá? Por exemplo, dada a matriz ABCD, isso é uma matriz genérica do R2. Ela sempre vai ser igual ao número A vezes essa primeira matriz aqui, ó, mais, ou seja, estou pegando uma combinação linear dessas 4. Esse número B vezes essa segunda matriz, mais o número C vezes essa terceira matriz, mais o número D vezes a quarta matriz. Tá? Então, o que é que essa expressão nos revela, pessoal? Que qualquer que seja a matriz do R2, de dimensão 2, não importa qual seja, eu sempre consigo escrevê-la como uma combinação linear dessas 4. Tá? Existem outras matrizes do R2 que também geram, do M2 que geram o M2. Tá? Mas se existir pelo menos um conjunto que gere aquele espaço, ele é finitamente gerado. Ok? De um modo geral também, o conjunto de uma matriz de qualquer ordem, ela também é finitamente gerada, tá? Eu não vou colocar aqui, mas matriz M por N, qualquer matriz M por N, ela pode ser gerada por um conjunto formado por M vezes N matrizes também, ok? Oportunamente a gente vai ver isso em mais detalhes. Bom, aqui temos o conjunto de polinômios, né? O que é o Pn de R? É o conjunto de todos os polinômios. Vamos só colocar a descrição para a gente ver como ele é finitamente gerado também. Ele é formado, isso daqui é igual ao conjunto dos polinômios escrito de uma forma geral, né? Escrever aqui a descrição geral deles. Isso aqui é o conceito onde esses raiz aqui, onde o I varia de 0 até N, são todos números reais. Tá? Existe uma quantidade de polinômios aqui. Isso daqui são todos os polinômios, uma infinidade de polinômios de ordem N. Mas existem aqui N mais 1 polinômios, N polinômios, desculpa, que no caso seria N mais 1, tá? Que a partir deles eu posso gerar qualquer outro. Então, se eu pegar aqui os polinômios 1, isso aqui é um polinômio de grau 0. Pegar o polinômio t, que é o polinômio de grau mais simples que tem. Polinômio t2, polinômio t3, t a quarta, t a quinta, até t a n. E se o espaço gerado por esses polinômios, ou seja, são todas as combinações lineares deles, isso daqui dá o próprio conjunto dos polinômios, tá? Então, o conjunto dos polinômios também é finitamente gerado. Bom, aí por que a gente está trabalhando nesse conceito? Porque podem sim existir conjuntos que eu não consigo formar esses conjuntos a partir de uma quantidade finita de elementos. Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu peguei só esses N mais 1 elementos, são N mais 1 polinômios. Vocês percebam aqui, ó, N mais 1. Mas o conjunto P de N ele tem infinitos polinômios. Mas basta eu pegar esses N mais 1 e fazer combinações lineares deles que eu consigo gerar todos os outros. Tá? Então não é todo o conjunto. A gente está particularmente interessado nos conjuntos que são finitamente gerados, ou seja, que tem essas características aqui.